A paz do Senhor. Eu sou o pastor David Paniago e essa é a leitura bíblica diária dessa segunda-feira, dia 13 de março de 2023. Ela se encontra na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 16, e diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Vou ler mais uma vez. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Antes de entrar no versículo, quero fazer uma breve introdução sobre a Epístola de Paulo aos Gálatas. A Galácia não era uma cidade. A Galácia era uma região antiga dos tempos bíblicos, tá bom? Ela é um aglomerado de pelo menos 4 cidades principais, na qual o apóstolo Paulo, juntamente com seu leal amigo Barnabé, foram os responsáveis pela evangelização. Ela comporta as cidades de Antioquia da Pisídia, diferente da Antioquia da Síria, na qual Paulo e Barnabé foram comissionados a sair. Esse nome Antioquia era muito comum, porque era um nome que reverenciava antigos governantes e imperadores, no caso, a dinastia dos Antíocos, Antioquia. Então, as cidades da Galácia comportavam Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, está falando principalmente dos moradores destas 4 cidades. Antioquia da Pisídia, a Bíblia nos relata o primeiro sermão de Saulo. Ali se levanta judeus que não creem no Evangelho de Cristo e começa uma grande perseguição contra Paulo. E essa perseguição, ela meio que ela influencia para que Paulo deixe Antioquia da Pisídia, vai para Icônio, aí chega novamente a perseguição dos judeus em Icônio, ele vai para Derbe, vai para Listra, e logo após ter evangelizado esses lugares, ele volta pelo mesmo caminho em sua primeira viagem missionária. De Derbe ele vai para Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia e desce para Panfilha para pegar, enfim, uma embarcação para voltar para Antioquia da Síria. Paulo, ele escreve a Epístola de Gálatas e, como a gente é acostumado a ver que quando João escreve as igrejas da Ásia Menor, ele sempre faz um elogio, com exceção da igreja de Laodiceia. E essas igrejas da Galácia, Paulo não elogia. Ele fala no capítulo 1, versículo 6: Maravilho-me que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Alguns. Está implícito essas pessoas. Mas essas pessoas eram provavelmente judeus convertidos que estavam ainda com um grande conflito no coração em relação à lei de Moisés. Porque esses judeus, eles criam em Cristo, mas eles viravam para os gentios e diziam para os gentios que eles deveriam guardar a lei de Moisés. É fato que Paulo e Barnabé discutiram veemente no concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, que os gentios tinham suas próprias leis. E eles deveriam ser bons cidadãos dos seus países e cumprir a lei do Espírito e vida, que seria o Espírito trabalhando com a consciência de uma fé declarada em Cristo Jesus. Então, no capítulo 5, da Epístola de Gálatas, Paulo está falando a respeito da liberdade cristã. Por quê? Porque tem alguns que estão voltando a viver na servidão, outros estão voltando a guardar dias santos, voltando a praticar o rito judaico da circuncisão. E Paulo fala para ele: olha, vocês estão separados de Cristo. Vocês estão separados de Cristo, porque se vocês quiserem guardar uma lei, vocês vão ter que guardar toda ela. Mas o que Paulo já tinha pregado às igrejas da Galácia
era o Espírito, a lei do Espírito que gera a vida. Então, tendo o Espírito Santo entrado no nosso coração, Jeremias escreve, Jeremias 31, que ninguém vai ensinar a ninguém. Por quê? Porque Deus vai tirar o coração de carne, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne e escrever dentro dele a sua lei, a lei do Espírito. Então, hoje, nós que cremos em Cristo, que cremos no Evangelho de Cristo, o Espírito Santo está conosco, ele é o nosso ajudador. Então, ele trabalha com a nossa consciência. Então, quando a gente está próximo de errar o alvo, o Espírito Santo ataca a nossa consciência. Isso nos pré-habilita a fugir do pecado. E é justamente o que esse versículo vai nos recomendar. Primeiro, ele fala, digo porém. Isso indica que Paulo, ele está complementando um discurso que já vem sido pronunciado. E agora ele quer dar um novo sentido. Digo porém. Tá? Já estávamos falando daquilo, mas eu vou dar uma acrescentada aqui. Eu vou deixar algo bem claro para vocês. E ele escreve, andai em espírito. Andai em espírito é a mesma coisa que viver no espírito. Tá? O tempo verbal aqui está no presente, andai. Então isso indica que é uma ação habitual. Ela tem que ser consistente, constante. Ela não pode ter intervalos. Hoje eu fui no culto, hoje eu vou andar no Espírito. Não, amanhã eu vou trabalhar no serviço, não tem como andar no Espírito. Não, andai o tempo todo no Espírito. Isso fala de conduta de vida. Isso fala de realização de vida. Essa linguagem, andai no Espírito, só é usada na Bíblia pelo apóstolo Paulo e pelo apóstolo João. Veja, o Espírito é quem possibilita o homem a manter certo comportamento. A pessoa que teme a Deus, ela não pode entristecer o Espírito, agravar o Espírito. Ela não pode ignorar o Espírito dentro dela. O Espírito é uma voz dentro do coração dela. E ela tem que o quê? Ela tem que ouvir essa voz. A Bíblia fala que o Espírito nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, essa pessoa que já tem consciência, quando ela é cheia do Espírito Santo, além da consciência, ela tem a voz do Espírito Santo, ela ensinando ela a guardar a lei do Espírito de vida, tá? A lei do coração. E depois dessa afirmação, digo porém andai no Espírito, tem uma afirmação, e não cumprireis a concupiscência da carne. Há o antagonismo, claro, no versículo 17, entre Espírito e carne. Ou você ouve o Espírito, ou você ouve a carne. Se você ouve a carne, você vive conforme o pecado, conforme o jugo do pecado, do jugo da servidão. Mas se você ouve a voz do Espírito, você ouve a voz da liberdade que gera a vida. Então, tendo um antagonismo, a recomendação de Paulo é: viva no Espírito, ande no Espírito. Porque se você andar no Espírito, os desejos da carne, os desejos daquilo que é mal, os desejos daquilo que te faz se afastar de Deus, você não irá cumprir. Veja que é praticamente, além dessa afirmação, existe uma promessa. O Espírito tem poder de aniquilar toda a influência que a carne tem sobre nós. Aleluia. Quero aqui encerrar esse vídeo. Agradecer você por ter me acompanhado até aqui. Amanhã tem mais uma leitura bíblica diária e semana que vem, novamente, eu estou com mais um vídeo. Então, nesse momento, eu vou inclinar minha cabeça e vou orar por você que teve a paciência de terminar esse vídeo. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, te exalto e te adoro por esta oportunidade de estar falando nessa mídia social. Ó Pai maravilhoso, Pai de glória, conhecidos e desconhecidos verão esse vídeo.
Ó Pai, que o Espírito Santo, Senhor Jesus, que nos ensina, vem esclarecer aquilo que eu não fui claro, Pai. Ó Deus maravilhoso, Deus de glória, que não só eu, mas todo aquele que se diz cristão, venha poder viver uma vida cheia do Espírito, para não cumprir os desejos da carne, para não cumprir a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. Ó Deus maravilhoso, que possamos guardar a lei, sendo cheio do Espírito Santo. Muito obrigado, até a próxima.